Fala pessoal, estamos começando mais um programa The Look Entrevista na noite deste dia, são 21 horas, a gente está começando o programa, hoje o programa não é ao vivo, o programa é gravado, então eu não estarei lendo os superchats de vocês, mas vou receber uma pessoa que eu sempre tenho o prazer de receber, por mim eu faria The Look Entrevista todo dia com ela, porque sou muito fã. Eu vou conversar com a deputada federal Margarida Solomão, do PT de Minas Gerais. Deputada, novamente, é sempre um prazer inenarrável receber a senhora aqui. Prazer é o meu conversar com você. Esse negócio de fã é interessante, porque eu também sou sua fã. Eu sou sua seguidora nas redes sociais. Eu acho que você é um influenciador, para usarmos essa categoria contemporânea, da maior relevância hoje no Brasil. Fico feliz que seja recíproco. A gente tem, infelizmente, temas muito ruins para conversar. A gente começa com um bom humor, pelo menos, com essa rasgação de seda mútua. Mas a gente tem, infelizmente, depois desse momento bom que a gente tem junto, a gente tem muitos assuntos ruins para conversar. Eu vou começar falando sobre o assunto que é o tema do nosso programa aqui. A gente começa falando sobre o desmonte da educação como um projeto de governo. Parece que esse tem sido o projeto de governo do Jair Bolsonaro. E nessa semana a gente teve mais uma notícia estarrecedora, né? O Marcos Pontes, o ministro da Ciência e Tecnologia, disse que os recursos para pagar as bolsas do CNPq, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, estão no fim. Segundo ele, o último dia que ele tem para pagar essas bolsas é sábado, ou seja, agora, no dia 31 de agosto, fim do mês, a partir de setembro, ele não tem como pagar essas bolsas, segundo ele está procurando obter apoio do Ministério da Economia, da Casa Civil, para cumprir esse compromisso, mas não teria mais recursos. Deputada, como é que a senhora vê mais esse ataque à educação? A gente já teve contingenciamento de verbas e agora um ataque direto aos projetos de pesquisa e extensão que as universidades desenvolvem no Brasil. Eu acho que é um risco imenso à soberania nacional, porque hoje a economia forte, a economia dinâmica, a economia contemporânea é a produção de bens imateriais, é a produção de conhecimento. A economia do conhecimento é a nova forma da economia. Então, você desmontar um trabalho de décadas, que é a construção do aparelho científico brasileiro, de desenvolvimento da ciência e da tecnologia, eu considero um crime de lesa pátria. A mim me espanta a paciência do ministro, porque isso que está acontecendo agora é uma morte anunciada. Esse ano, por conta da adequação do orçamento nacional à lei do teto de gastos, já faltavam para chegar ao fim do ano 330 milhões. Nesse caso, não é contingenciamento. Nesse caso, é falta de recurso mesmo. Nós votamos aqui um PLN, para suplementar o orçamento nacional, inclusive para que continuassem a ser pagas as aposentadorias, as LOAs, os compromissos que o Estado brasileiro tem com o povo, e não se cuidou de suplementar as verbas do CNPq. Isso é, de um lado, uma irresponsabilidade, e, de outro lado, testemunha um descaso com a gestão, porque, afinal de contas, o que fazer com esses 85 mil pesquisadores, alguns dos quais estão, inclusive, fora do Brasil? Eles param, eles interrompem, eles jogam no lixo aquilo que até agora... Tem gente que tem trabalho experimental, trabalha em laboratório. O que fazer com esse material? Então, isso se chama desperdício, rasgar dinheiro público. E é por essa razão que quarta-feira, dia 28, que dia é? 27. Que dia é hoje? Hoje é terça 27, quarta 28. Então, quarta-feira, dia 28, virá aqui, convocado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Educação na Câmara, o ministro, o presidente do CNPq, estarão presentes o presidente da SBPC, presidente da ABC, a representação da ciência brasileira, para tentar sensibilizar o governo para a urgência dessa situação, que não é, como eu já disse, uma situação de contingenciamento. Os recursos das universidades estão lá no orçamento, não estão liberados. No caso do CNPq, não tem recurso, vai ter que suplementar. E eu quero lembrar
que na votação do PLN 4, esse que permitiu que o Estado brasileiro continuasse funcionando, houve um acordo público feito em plenário de que 330 milhões desses recursos seriam destacados para o CNPq. Palavra dada e palavra não cumprida. É isso que nós vamos cobrar nessa audiência pública da quarta-feira. E parece que o Bolsonaro continua atacando especificamente a educação, parece que é um projeto de governo mesmo, o desmonte da educação. Qual a importância do CNPq, qual a importância dessas bolsas e que tipo de projeto é desenvolvido? Tem uns meses atrás, o filho dele, um dos filhos dele, tem muitos filhos, eu sempre esqueço, eu sempre confundo um com o outro. Um desses filhos dele fez uns posts citando alguns trabalhos acadêmicos, inclusive citou um de um sexólogo de Rondônia que falava sobre relações não monogâmicas, relações poligâmicas e poliamorosas, como se isso fosse um demérito, né? Como se esse tipo de pesquisa fosse um demérito. Que tipo de trabalho é feito no CNPq? Que tipo de trabalho os acadêmicos desenvolvem? Qual a relevância desse trabalho para a ciência brasileira? Veja você que, nos últimos anos, o impacto desse trabalho cresceu de tal modo que nós somos hoje a 13ª potência científica do mundo. Isso significa não apenas que nós produzimos um grande número de trabalhos que são divulgados, publicados na forma de livros, na internet, que são publicados como artigos em periódicos especializados, mas que esses trabalhos são muito citados. E essa desqualificação da pesquisa brasileira pela leitura dos títulos, na verdade, apenas ilustra a ignorância profunda de quem faz esse tipo de avaliação. No CNPq, para que você tenha um projeto aprovado, ou uma bolsa de produtividade, ou um edital universal, algum recurso, o processo de seleção é um processo rigorosíssimo, que atende a todos os requisitos internacionais. São chamados comitês de pares. Quer dizer, quem qualifica a ciência são os pesquisadores mais experientes, os mais considerados, que têm as mais elevadas reputações. Aqueles de nós que já estivemos nesse processo, eu mesmo já, em outros momentos da minha vida, fui bolsista de produtividade, hoje, evidentemente, eu não sou, porque a minha produtividade aqui tem que ser outra. Passamos por um processo rigorosíssimo de controle de qualidade. Então, quando se diz uma coisa irresponsável e tola como essa, na verdade, o enunciador, o avaliador, mostra o quanto é ignorante, o quanto está fora do universo científico. E pesquisa de relações não monogâmicas, afinal de contas, textos fundadores da antropologia no mundo, Margaret Mead, estudou isso no século passado. Nós, evidentemente, continuamos a tomar conhecimento dos arranjos humanos, das suas relações afetivas, familiares. Isso é parte da experiência humana que é investigada de uma forma séria, de uma forma interessante, de uma forma profundamente relevante pela ciência brasileira. E é pior para quem não entende nada disso e também, por uma deliberação programática, recusa-se a aprender. Deixa eu aproveitar para agradecer quem está assistindo. Eu não estou lendo os comentários hoje porque o programa não é ao vivo. Eu gravei esse programa na terça-feira, dia 27, com a deputada Margarida Solomão, então infelizmente não estou lendo. Sei que o Léo Tales deve estar aqui, a Sônia Mourão, a Josi Negreiros, o pessoal que assiste todos os dias. Então já agradeço antecipadamente. Se vocês não estiverem assistindo, está agradecido mesmo assim. Claro. Com certeza eu e a deputada vamos ler os comentários depois, quando for ao ar. Então agradecendo vocês, pedindo para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações. Quem puder ajudar, seja membro do canal, clique no quadradinho azul aqui embaixo. Quem puder ajudar ainda mais, brasil247.com.br/apoio. Vire um assinante solidário. Nós só existimos graças à colaboração de todos e todas vocês. Deputada, tem uma notícia desta terça-feira, o dia que nós estamos nesse nosso papo conversando, que saiu há pouco mais de uma hora. O governo Bolsonaro cancelou uma premiação de professores de educação básica.
Essa premiação ia reconhecer os professores da educação básica, etapa apontada como prioridade para o Bolsonaro, chamado de Prêmio Professores do Brasil, que ia reconhecer 500 professores com atribuição de R$278 mil a profissionais de destaque. Que loucura! Os parceiros do projeto se dizem surpresos. O governo federal diz que, na verdade, eles cancelaram o projeto para reformular ele, para relançar ele em 2020, reestruturado, fortalecer e divulgar as melhores práticas relacionadas à Base Nacional Comum Curricular e ao PNE, segundo o governo federal. O governo Bolsonaro disse, como eu falei agora, que a educação básica era prioridade. O que o governo se moveu até agora, deputada, para fazer com que isso seja verdade? Não fez nada. Pelo contrário, vem cortando de uma forma sistemática os recursos dos programas dedicados à educação básica no Brasil. E agora, com essa notícia que ele está dando, que é uma notícia triste, porque uma das formas que nós temos de melhorar a educação brasileira é pela repercussão das experiências bem-sucedidas, das experiências exitosas. Isso é fundamental, aliás, em todos os lugares do mundo. Fala-se muito dos professores, dos profissionais da educação, das professoras, porque, na verdade, a maioria somos mulheres, é que é um pessoal que reclama demais, está sempre achando tudo ruim, uma depressão, mas, na verdade, você tem experiências heróicas, criativas, extremamente bem-sucedidas no Brasil, e elas, evidentemente, têm um valor de multiplicação, se elas puderem ser conhecidas. Não tem a ver com educação, deputado? Hein? Isso não tem a ver exatamente com educação, com currículo, mas eu vi uma história essa semana para a senhora ver. Uma professora estava dando aula no Rio de Janeiro e perguntou para os alunos sobre hambúrguer. Ah, não sei o que, hambúrguer. E ela perguntou, quem é que gosta de hambúrguer? Só 2 alunos levantaram a mão. Achou estranho, né? Crianças de 7, 8 anos de idade. Aí ela perguntou para os outros, e quem aqui não gosta? Por que não gosta? Aí falaram, não, a gente até já ouviu falar, mas a gente nunca comeu. A professora foi com o dinheiro dela, comprou pão de hambúrguer, comprou hambúrguer, fez hambúrguer na escola para poder dar hambúrguer para as crianças comer. Aí a gente vê o quanto esses além de educar, acabam trazendo vivência e uma humanização para a vida dessas crianças. Eu vou achar depois esse caso e aí eu mando para a senhora. Mas merece ser sabido, na verdade, não merece ser conhecido que uma pessoa tão generosa, tão solidária, ela faça uma coisa como essa, ampliando a experiência das crianças. Isso acontece a toda hora. Eu quero te falar que eu sou do chão da fábrica. Eu conheço muito bem a educação no Brasil. Tenho o prazer de ter estado em centenas de escolas, discutindo, debatendo, falando com os professores e professoras. E, na verdade, se você tem uma escuta livre de preconceito, você vai saber que muita coisa boa que acontece na escola. Então, eu acho que desmontar esse programa é mais uma irresponsabilidade. Aí eu quero dizer, William, afinal de contas, educação é política de Estado. Não pode vir um doido, não pode vir um exótico, como é hoje esse pessoal exóticos, os que dirigem a educação no Brasil, e, por sua própria conta, jogarem no lixo o trabalho que se consolida, o trabalho que, afinal de contas, se reconhece pela contribuição de muitos ao longo de muito tempo. Então, a educação não é um trabalho eventual, não pode estar sujeita aos caprichos, aos humores de um governo. E eu acho que essa é uma questão que, para nós que somos legisladores, tem que falar muito alto, que o governo não tem a prerrogativa de desmanchar aquilo que é o consenso coletivo. Então, acho que essa questão que você está levantando é uma questão muito importante. Nós não podemos tolerar essa destruição do edifício nacional da educação. Eu achei a história aqui, a história é antiga, não é nova, mas a professora chama Ludmila Cruzal, ela é de Magé, no Rio de Janeiro, trabalha numa escola estadual para crianças de 5 e 6 anos,
e aí as crianças diziam para ela: eu sei desenhar um hambúrguer, mas nunca comi. Já sonhei que comia. E ela fez uma hamburgada para os alunos. Então fica aqui o registro da Ludmila Cruzal. A história não é nova, de 2017, mas ela ressurgiu esses dias, então fica aí mais um registro. Parabéns a essa professora. Parabéns, colega. O heroísmo dos professores em sala de aula, tão criticados, mas tão heróicos. São heróicos. Deputada, já a gente vai entrar no tema do meio ambiente, mas eu quero falar sobre a aprovação do governo. Nessa semana também, o Instituto de Pesquisas MDA, junto com a Confederação Nacional dos Transportes, divulgou uma pesquisa da aprovação do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com os resultados, a postura do Bolsonaro do mandato é desaprovada por 53,7% dos entrevistados. Isso em 8 meses de governo. Para chegar nessa desaprovação, o presidente Donald Trump, que tem mais ou menos isso, chegou a 3 anos de mandato para conseguir alcançar esse patamar grande de desaprovação, que é raro a gente ver isso no primeiro ano de mandato de um governante. Viu com a presidenta Dilma, depois da reeleição, no auge do petismo, mas com o presidente eleito pela primeira vez é muito difícil de ver. Dentre os pontos que as pessoas citam como os piores do governo, a gente tem saúde com 30,6%, meio ambiente com 26,5% e educação com 24,5%. A gente já falou sobre um pouquinho sobre educação superior, sobre pesquisa, sobre educação básica, mas de uma forma geral, como é que a senhora avalia o projeto educacional do Bolsonaro? Afinal, ele tem um projeto ainda que seja ruim, e como é que a senhora vê o impacto desse projeto nas pessoas? As pessoas que a senhora conversa na rua já têm falado sobre esse assunto, sobre o descontentamento com esse governo? Olha, eu acho que é uma das áreas de desaprovação mais explosiva. Nós, inclusive, tivemos as grandes manifestações de massa convocadas esse ano e com a presença exuberante. Vamos lembrar o dia 15 de maio, que foi uma coisa assim, convocada às pressas, uma presença promovida quase que de forma espontânea, e as pessoas foram para a rua porque elas vieram a defender um direito virtual que elas têm à educação superior pública, gratuita, de boa qualidade. Esse ataque, eu entendo, William, como parte da guerra cultural que o Bolsonaro e os seus auxiliares desencadeiam contra a democracia. Porque, afinal de contas, a educação não é, de forma alguma, eu já disse isso semana passada, não é o santuário do esquerdismo, mas é o santuário da inteligência, da reflexão crítica, da dúvida. E é isso exatamente que os ameaça. Então, essa guerra cultural que eles travam, buscando intimidar, calar os seus adversários, tratá-los não como adversários eventuais, mas como inimigos que devem ser destruídos, uma postura classicamente fascista, eu acho que a educação, o programa que eles têm para a educação no Brasil é destruí-la, porque, afinal de contas, o que nós temos no Brasil é uma construção que é congruente com a concepção da escola nova, da educação moderna, que é a educação da crítica, da pluralidade, da divergência, da construção do conhecimento. E ele quer substituir isso pela doutrinação, pelo proselitismo, pelo enquadramento, pelo silenciamento censório, pela censura da opinião divergente. E eu acho que essa luta que nós estamos travando, ela pode ser uma luta árdua, e mas ela será, no fim, vitoriosa, porque não há experiência no mundo em que uma tentativa tão destrutiva como essa seja absolutamente vitoriosa. Eu tenho certeza que nós vamos sofrer agora, e estamos sofrendo, mas é preciso que a gente resista, que a gente tenha clareza de qual é o nosso norte, para que nós possamos reconstruir a escola democrática no Brasil, que é uma condição sine qua também para que nós tenhamos uma sociedade democrática nos termos modernos, né? Lembrando que eu não estou lendo os comentários de vocês, porque o programa foi gravado na terça-feira, e também se a gente estiver falando alguma coisa que já esteja desatualizada, porque esse governo é muito rápido em promover revoluções,
revoluções ruins, no caso, é por isso que a gente gravou o programa na terça-feira. Então, caso tenha acontecido alguma tragédia nesses dias, o que é muito provável para esse governo, acontece todo dia. São velozes e furiosos, né? Exatamente. A gente não estará comentando porque o programa foi gravado na terça-feira, mas ainda assim agradeço a audiência de todos e todas vocês, para mim e para a deputada federal Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Deputada, para a gente fechar o tema educação, vamos falar sobre o homem que está sentado à frente desta pasta, o Abraham Weintraub. Nessa semana, ele também deu outra declaração polêmica, dessa vez sem relação com a educação propriamente dita, mas com a falta de, né? Ele chamou o presidente da França, o Emmanuel Macron, de calhorda oportunista, fez um outro post falando ferro no Macron. Eu queria saber como é que a senhora tem visto, agora que a gente já tem alguns meses de Abraham Weintraub, a última vez que a gente conversou, ele tinha recém assumido a pasta, como é que a senhora tem visto a gestão dele especificamente? Ele parece fazer parte desse núcleo de gente doida do governo, né? Que inclui a Damares, o próprio presidente. Como é que a senhora tem visto a gestão do Weintraub? O Weintraub, eu acho que ele busca se construir como um personagem. Um personagem, assim, ao estilo de Olavo de Carvalho. Ele gostaria de se notabilizar pela irreverência, pelo caráter iconoclasta, pelo desbocamento, né? Agora, o problema é que o Olavo é um sujeito que está fora do Brasil, que ganha dinheiro falando besteira, e há quem goste de ouvi-lo. Agora, o problema é que você não pode ser Olavo de Carvalho no Ministério da Educação. Inclusive, porque o Ministério da Educação, ser ministro da Educação é uma posição de referência para os professores, de referência para os educadores de uma forma geral, de uma referência para a juventude brasileira. Então, comportar-se da forma caricata que o Weintraub escolheu, e eu não tenho dúvida que isso é uma deliberação, porque todas as vezes que nós vamos conversar com ele, ele insiste em falar uma coisa completamente fora da pauta e que tem um caráter provocativo. Semana passada, nós fomos a uma reunião, semana atrasada, 15 dias atrás, nós fomos à Comissão de Orçamento da Câmara, a Andifes, a SBPC, a nossa frente parlamentar, fomos recebidos por ele para tratar exatamente do cumprimento do acordo do governo para descontingenciar o orçamento das universidades. Ele começa desde logo assim: problema enorme que nós temos são as plantações de maconha, de cannabis, dentro dos campos das universidades. Quer dizer, o que você vai fazer diante disso? Vontade de rir ou de chorar. Chorar, né? O rio é chorar, um dos dois. Pode haver outras plantações, quem sabe, vontade que eu tenho de falar, e as papoulas. Não haverá também jardins de papoulas, canteiros de papoulas dentro das universidades, mas isso é uma forma que ele tem de evitar abordar o tema que, afinal de contas, era o que era a pauta da reunião, que era a asfixia financeira e orçamentária das universidades. Então, ele usa sempre esses pretextos, né? Ora é o guarda-chuva, ora é a gaita, ora é a plantação de maconha, que todos nós sabemos. Ele também sabe que não existe, né? E aí ele cria uma outra pauta, como agora criou o Futurice, que, a rigor, é uma falsa solução para um falso problema. Que as universidades precisam de recursos, claro, pois elas estavam num processo de expansão, levando aos brasileiros de todas as classes sociais, especialmente as classes populares, uma oportunidade que, historicamente, lhes foi negada. Fazer chegar a educação superior a 1.000 municípios dos pouco mais de 8.000 que nós temos no Brasil, isso é uma coisa revolucionária. Ao invés de nós tratarmos desse assunto, de como consolidar essa expansão, de que de forma ela deve ser transformada, mudada, melhorada, não. Aí você começa a falar de um outro assunto totalmente diferente e, com isso, sem sombra de dúvida, você pauta a discussão, você muda a conversa
e você atrasa o debate que, de fato, nós precisamos travar sobre as universidades no Brasil. Eu vou aproveitar para a gente mudar de assunto, deputada. Também não é assunto bom, né? A gente vai falar sobre o caos ambiental que o Brasil vive, a devastação na Amazônia. Você é de Minas Gerais, é um estado que passou por duas tragédias ambientais gigantescas nos últimos anos, Mariana e Brumadinho. São casos trágicos também na história do Brasil. São duas crises ambientais que o país passou, inclusive uma agora durante o governo Bolsonaro. Eu queria saber, deputada, como é que a senhora tem visto esse estágio onde a gente chegou? Nessa semana passada eu entrevistei a Ângela Mendes, que é a filha do Chico Mendes. Ela relatou um pouco sobre como é que está a situação lá no Acre, como é que está a situação na Amazônia. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que a senhora tem visto essa tragédia e principalmente a reação do governo em relação a essa devastação que a gente tem visto diariamente lá na Amazônia. Olha, a informação que a gente tem é que houve um dia do fogo. Quer dizer, além das queimadas que a essa época são praticadas na Amazônia, houve um esforço deliberado de potenciar essa desgraça. Em grande parte, estimulados, esse dia do fogo, pela retórica antiambiental, tanto do presidente Bolsonaro como do ministro Salles, que, sendo ministro do Meio Ambiente, é a favor de uma desregulação geral e do enfraquecimento dos órgãos que têm a incumbência do Estado de preservar a grande riqueza que o Brasil tem na forma, por exemplo, da floresta amazônica. Nós temos praticado um tipo de desenvolvimento predatório. Isso é fora de questão. O meu estado, Minas Gerais, é um lugar em que esse desastre se instalou de uma forma criminosa, com um impacto enorme sobre as populações dos lugares onde se faz a mineração e até sobre a vida delas. Nós tivemos esse ano uma tragédia que levou à morte quase 400 pessoas, grande parte deles trabalhadores, um dos maiores acidentes de trabalho da história do mundo. Uma coisa vergonhosa. Infelizmente, esses desastres, esses crimes, não levaram ao reconhecimento de que o Estado tem uma responsabilidade constitucional e frente ao mundo, como todos os que não sabiam ficaram sabendo, pela reação assustada das grandes potências mundiais, com exceção do Trump, mas mesmo Trump manifestou uma solidariedade ao Bolsonaro nesse momento de desastre na Amazônia. Então, eu acho que o governo tem uma responsabilidade muito forte sobre isso. Aqui na Câmara, o presidente Rodrigo Maia está reagindo retoricamente, mas também tomando providências no sentido de votar essa semana uma pauta ambiental, convocar uma comissão para tratar especificamente desse tema. Quer dizer, é preciso que haja reação. Nós não podemos, agentes públicos, simplesmente constatar. É preciso cobrar, inclusive judicialmente, como estamos fazendo, e outros estão fazendo, inclusive no plano internacional, a responsabilidade que o presidente da República e o seu governo têm com a qualidade de vida no mundo e com a preservação da vida no mundo. Eu acho que isso é, hoje, uma denúncia muito importante de ser feita. E a reação internacional parece que está acontecendo de uma forma diferente do que tinha acontecido até agora, né? Bolsonaro promoveu outros descalabros até agora, mas parece que a postura dele, especialmente em relação com o Emmanuel Macron, que eu vou perguntar já já sobre a esposa do Macron, mas parece que essa relação com o Bolsonaro, com o Macron, fez com que o caldo meio que entornasse. Assim, como é que a senhora tem visto essa repercussão internacional dessa tragédia e de como o Bolsonaro tem lidado com ela? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que os países do hemisfério norte serão o mais rapidamente afetados
pelo derretimento da calota polar, por exemplo, da calota ártica. Isso que está acontecendo lá agora, nesse momento, que é lá, neste momento, é verão, naturalmente preocupa muito. Se houver um processo de elevação do mar, isso vai chegar à Alemanha antes de chegar no Brasil. Então, a preocupação deles é uma preocupação direta, vivida. E por força disso, a repugnância, né, a esse tipo de descalabro, que não é apenas um descalabro verbal, é também uma inépcia, é também uma falta de entendimento do papel do que é ser presidente da República do Brasil. Então, eu acho que essa reação pode, inclusive, refletir-se em sanções econômicas que vão afetar uma base importante de sustentação do Bolsonaro, que é o agronegócio. Os ruralistas foram os primeiros que apoiaram politicamente uma candidatura a Bolsonaro. Mal sabiam eles que, com essa imbecilidade ativa que o Bolsonaro cultiva, eles seriam transformados em possíveis vítimas. Porque se houver, de fato, um boicote dos produtos que o Brasil exporta, em grande parte produtos primários e alimentos, não temos dúvida de que esse setor da vida brasileira vai sofrer um prejuízo grande, com consequências ainda mais graves para o nosso processo de retomada de crescimento econômico. Hoje nós vivemos um país absolutamente com a economia estagnada, um processo de depressão e com a perspectiva de piorar, inclusive, a entrada de divisas externas por conta de ser o presidente da República um indivíduo boquirroto, falastrão, irresponsável e criminoso ao estimular um desastre tão forte como esse que nesse momento está se registrando na Amazônia. Deputado, para a gente encerrar a entrevista, a gente tem visto um movimento na América Latina de talvez uma retomada a esse projeto progressista, né? Alguns países parecem estar bem arrependidos dos passos que deram. A gente viu a Argentina, agora, nesse mês passado, uma vitória expressiva do Fernandes e da Cristina Kirchner, sua vice, contra o Maurício Macri. A gente viu o Obreiro ganhando as eleições do México. Aqui na América do Sul a gente tem o Equador, o Uruguai, a Bolívia, a Venezuela ainda governados pela esquerda. A Argentina parece que vai dar um passo atrás também em relação a isso. Lá nos Estados Unidos a gente tem visto o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren também com boas intenções de voto até agora nas pesquisas das eleições americanas. A senhora acredita que, duas perguntas em um, o Brasil até 2022 já terá se arrependido desse passo que deu com o Bolsonaro? E a outra pergunta é, o campo de esquerda, o campo progressista, tem conseguido construir uma alternativa? Eu tenho visto nos últimos tempos que alguns nomes têm se credenciado muito, né? O João Dória, o governador de São Paulo, parece que largou a mão do Bolsonaro, né? Que ninguém solta a mão de ninguém, o Dória largou a mão do Bolsonaro, e parece que o Luciano Huck também, o apresentador, tem se credenciado muito a essa disputa presidencial, que são candidatos mais de centro. A senhora acha que o Brasil, que nós temos construído enquanto campo progressista, uma alternativa viável? Parece que o Ciro e o Haddad estão um pouco sumidos, foram os principais nomes do campo progressista. Se a gente tem construído essa alternativa para 2022? William, eu acho o seguinte, como diz a sabedoria popular, graças a Deus não há mal que sempre dure. Eu acho que o Bolsonaro é um dos estimuladores dessa deriva na América Latina, dessa inflexão na direção de posição mais progressista. Porque o Bolsonaro é paroxístico. Ele é tão caricatural, ele radicaliza de tal modo que mesmo direitistas programáticos, como é o Dória, como é o Huck, já se afastam dele
porque, afinal de contas, ele está virando sujeira mesmo. Agora, uma alternativa eleitoral, eu acho que passa, inclusive, por um processo político que envolve as eleições do ano que vem. No Brasil, como no mundo inteiro, a grande atenção pública, e a rede mostra isso, né? 15% das interações na rede são dedicadas a debates políticos. Os outros 85% é compartilhamento de experiências de viagens, culinária, vida de celebridade, esporte, como é que vai o Corinthians, como é que vai o Neymar. E assim, nós temos, na verdade, um aquecimento do debate político no período que é mais eleitoral. Eu acho que nós estamos cumprindo um papel de resistência. A oposição do Brasil, por exemplo, diminuiu em grande parte os danos da reforma da Previdência, que continua sendo uma desgraça na vida da gente, mas, de todo modo, ela é menos ruim do que quando ela foi enviada. E a luta que a gente travou no campo institucional, a luta dos sindicatos, as mobilizações de rua, já repercutem, por exemplo, numa pesquisa divulgada hoje pelo jornal Valor Econômico, não se pode dizer que é um portal progressista, né? O Valor Econômico divulga uma pesquisa já mostrando uma mudança de opinião em relação à reforma da Previdência. Neste momento, 36% da população apoia a reforma da Previdência e 64% já são contra. Então, isso mostra que a opinião pública flutua e flutuará com mais precisão e com mais norte na medida em que a gente seja eficaz na luta que a gente está travando. Eu acho que aí o 247 tem um papel muito importante também por abrir espaço para as outras vozes. E eu acho que é nosso papel enunciar essas diferentes opiniões de crítica contra o que está acontecendo nesse momento, para que o Brasil também encontre um outro caminho. Deputada, quero te agradecer imensamente de novo. Eu já falei, se a senhora quiser voltar toda semana aqui, eu deixo um dia da semana reservado. Olha que eu venho. Você e a Maria do Rosário tem vaga garantida aqui. Já falei para as duas. Se quiser mudar o nome do programa, a gente muda o nome do programa. A gente faz só com vocês. É sempre um prazer poder estar com você, deputada. Você me representa muito no Congresso Federal e deixo agora espaço para você deixar suas considerações finais para a gente. Muito bem. Nós estamos aqui na luta hoje também. Vou agora retornar lá para o plenário. Vamos ver se a gente consegue votar essa pauta ambiental que está proposta. Acho que é necessário que a gente faça isso. E amanhã estaremos aqui defendendo a ciência e tecnologia no Brasil, que é uma forma também da gente lutar a favor da nossa soberania. Um grande abraço para você e muito obrigado por essa oportunidade. Deputado, um abraço para você, um abraço para todo mundo aí da assessoria que ajudou a essa entrevista a ser realizada. A gente vai ficando por aqui com mais um Deluca Entrevista. Continue acompanhando a programação aqui do 247. Lembrando, não li os comentários hoje, porque a entrevista foi gravada na terça-feira, dia 27. Mas agradeço todo mundo que assistiu. Continue acompanhando nossa programação aqui e também no site brasil247.com.br. Tchau!